Boa noite, pessoal. É uma alegria estar com vocês por meio desta videoaula. Peço a todos que abram o seu livro de Geografia, Contextos e Redes do primeiro ano, na página 52, onde nós realizaremos o estudo das projeções cartográficas, os tipos de projeção e as suas características. Vamos à aula. Começamos a nossa videoaula com uma indagação. O nosso planeta é uma esfera perfeita ou um geóide? Pois é, esse é um dos grandes desafios da geografia através dos tempos, representar a superfície terrestre de forma cartográfica e coerente. Através dos tempos, em grande parte dos livros, atlas e sites, predominam mapas elaborados a partir de algumas projeções cartográficas específicas. O permanente contato com esses mapas faz com que a maior parte das pessoas tenha uma única visão do espaço terrestre. Deve-se ressaltar, porém, que cada mapa representa o espaço com alguma distorção. Representação da Terra no mapa? Sim. Representação da Terra no mapa. Supõe-se que o globo, para nossa melhor compreensão, cartograficamente, pode sim ser representado em um mapa plano. Porém, através dos tempos, nós tivemos várias fases de estudos que mostraram diferentes formas de projetar essa projeção do nosso globo terrestre. Dentre elas, destacam-se Mercator e Peters, né? Então, essas são as duas formas mais conhecidas historicamente. Que baita abacaxi! Ou seria laranja para descascarmos. Então, partindo deste princípio, ao longo dos tempos, nós buscamos esta interrogação, buscamos a resposta para esta interrogação. Qual a maneira coerente de mapearmos o globo terrestre sem que haja grandes distorções de realidade? Viu-se diversas formas, bem como partir a laranja, que seria o planeta, ao meio, ou partir suas partes ao meio. Então, diversas foram as formas até se chegar em um denominador comum. Até se chegar à representação da Terra em um mapa. Para se chegar a este resultado, foi-se necessário recorrer às projeções cartográficas, que seriam uma forma de representação da superfície terrestre em um plano, levando em consideração a latitude e a longitude. Essas projeções cartográficas se baseiam em uma fórmula matemática que transforma essas coordenadas geográficas a partir da superfície esférica em coordenadas planas, mantendo correspondência entre elas. O uso deste artifício da projeção cartográfica consegue reduzir as deformações, mas nunca eliminá-las, pois, como nós vimos, por se tratar
de um planeta em formato geóide, nós não conseguimos representá-lo de forma 100% coerente em um plano. Então, através dos tempos, nós vimos algumas formas para representá-lo, porém, nenhuma delas é totalmente fiel. Todas, inevitavelmente, provocam distorções. O primeiro tipo de projeção que nós veremos é a projeção cilíndrica. A primeira que foi utilizada inclusive por Mercator, consiste em duas projeções cilíndricas, destaca-se na cartografia escolar. A projeção de Mercator não deforma os ângulos. A mesma difundiu-se pelo mundo porque era muito útil à navegação marítima, já que os seus ângulos correspondiam aos valores reais. O uso de mapas feito com essa projeção extrapolou o domínio da navegação e passou a ser a base para a elaboração de inúmeros mapas de uso civil. Então, a projeção de Mercator, ela é uma das mais antigas, desde os tempos mais remotos das navegações, e é uma das que é utilizada até hoje. A projeção cilíndrica de Mercator, ela consiste mais ou menos desta forma. O globo, ele é envolvido por um cilindro. E o mesmo capta as projeções nesta proporção. Nós podemos perceber que o resultado subtende-se em uma divisão coerente entre a linha do Equador e Greenwich. Porém, nós observamos que há distorções. Vejamos a seguir. Quanto mais próximo à linha do Equador, menor é a distorção, ou seja, mais próxima à realidade o mapa pertence. Porém, quanto mais distante da linha do Equador, maior a distorção. Ou seja, aqueles lugares que se concentram próximo à linha do Equador têm uma tendência a ter uma representação mais real. Aqueles que estão nas extremidades já não são tão reais. Há uma distorção de tamanho. Às vezes, lugares que são bem menores são representados de forma maior, tendo em vista essa relação de distorção. Então, podemos salientar que quanto mais distante da linha do Equador, maior a distorção. Quanto mais próximo, menor a distorção. Quanto mais próximo, menor a distorção. A projeção cilíndrica de Peters, ela preserva a proporção entre as áreas em detrimento das formas. Ou seja, ela preserva o tamanho dos continentes. Porém, ela não é tão fiel às formas dos mesmos. Podemos constatar que a projeção de Mercator e a projeção de Peters são bem parecidas, porém,
Apesar das duas utilizarem a projeção cilíndrica, as mesmas possuem distorções em sua metodologia de aplicação. Enquanto Mercator ele captura a projeção cilíndrica fielmente, caracterizando as distorções baseadas na linha do Equador, Peters ele simplesmente extrapola alguns domínios e altera as formas dos países para diminuir essa intencionalidade improporcional à realidade. Uma ideia super interessante da projeção cilíndrica de Peters é que existe um estudo do mapa de cabeça para baixo, o mundo virado de cabeça para baixo. Só que ela é um pouco distorcida, tendo em vista que você não sabe, como trata-se de um geóide, não tem como ele dar de cabeça para baixo, né? Mas dessa forma, nós conseguimos compreender melhor, porque Peters ele preserva fielmente o tamanho dos continentes. A gente pode notar que ele preserva o tamanho de todos os continentes. Porém, ele não preserva a forma. Um outro tipo de projeção é a projeção cônica. Nela nós imaginamos o nosso planeta, o nosso globo envolvido em um cone, e nós podemos entender a distorção da seguinte forma: quanto mais próximo das extremidades, mais alta a distorção. Quanto mais concentrada ao meio, mais fiel a distorção. A tangente seria simplesmente a linha do Equador. Um outro tipo de projeção é a projeção plana. Nela, nós temos a representação plana da Terra. A distorção ela se concentra e baseada em uma projeção planificada, em que quanto mais próximo do topo, mais baixa a distorção. Quanto mais próxima da extremidade do círculo tangente, maior a distorção. Ressalta-se que esta projeção plana não é uma das mais fiéis. Nela nós encontramos uma distorção imensa. Então, resumindo, historicamente, a primeira projeção que surgiu foi a projeção cilíndrica, utilizada nas grandes navegações e estudada tanto por Peters quanto por Mercator. Vale ressaltar também que as projeções podem ser cilíndricas, cônicas ou planas, e que as mesmas consideram a superfície em que são projetadas e os pontos da Terra, e podem ser classificadas dessas três formas. Muito obrigado pela atenção e efetuemos a nossa atividade. Até a próxima!